Meus irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, um texto que está na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Faremos a leitura do versículo 51 a 58. 1 Coríntios 15, 51 a 58. Hoje eu farei a leitura na Nova Almeida Atualizada, ou NAA. Então, se você tiver no seu celular, puder selecioná-la, você poderá acompanhar melhor nessa versão, ok? Mas se tiver outra Almeida, também é bem próximo o texto. Nós vamos orar mais uma vez, suplicando ao Senhor que nos abençoe através da palavra dEle. Hoje que nós iremos tratar desse tema, desse assunto sobre o imediatismo, tanto agora no sermão, quanto na aula a seguir através do presbítero Daniel Zancha. Quero pedir ao pastor Jailson, eu vi que ele estava ali ao fundo, para nos conduzir em oração, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa meditação. Graças te damos, Senhor, porque nessa manhã, nesse dia separado por Ti mesmo, para o culto que lhe é devido, nós podemos nos reunir como povo do Senhor para louvar-te, para exaltar-te e também, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Nós te louvamos porque aprove ao Senhor não nos deixar sem direção nesse mundo, enquanto caminhamos para o verdadeiro mundo transformado pelo Teu Filho, o qual viveremos para todo sempre. E agora, Senhor, quando mais uma vez ouviremos a Tua voz, nós te suplicamos que o Senhor fale às nossas mentes, aos nossos corações, através da instrumentalidade do Teu servo. Que Ele seja a boca do Senhor. Que a Tua palavra penetre no mais profundo do nosso ser. E sobretudo, ó Deus, que no poder do Teu Santo Espírito, o Senhor nos transforme e o Senhor nos guie para que vivamos de acordo com a Tua palavra e a nossa vida seja formada à imagem do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te pedimos isso e o fazemos em nome do nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 58, leitura na Nova Almeida Atualizada. Diz a palavra do Senhor: Eis que eu vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte e a sua vitória? Onde está a morte e o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém.
Meus irmãos, na década de 1980, a Universidade Americana de Stanford realizou em algumas crianças o que ficou conhecido como o teste do marshmallow. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre esse teste. E o objetivo desse teste era medir a capacidade das pessoas, especialmente ali no caso das crianças, a capacidade de autocontrole, a capacidade de adiar uma gratificação imediata, um prazer imediato, pensando em uma recompensa futura, pensando em um bem maior no futuro. Cada criança foi colocada em uma sala, à sua frente um prato, foi colocado ali no prato um marshmallow, e foi dito para cada uma dessas crianças que, se elas conseguissem esperar, elas poderiam comer aquele marshmallow e mais um outro que o instrutor iria trazer. Ou elas poderiam comer e ficar só com aquele mesmo. E você pode assistir esse vídeo, embora antigo, lá no YouTube, e você vai perceber que as crianças se contorciam ali na cadeira, cheiravam, lambiam, né, o marshmallow, tentando a todo custo se segurar daquilo que estava ali à sua frente. Eu tenho certeza que a Laurinha teria bastante dificuldade, né, Laurinha? Algumas crianças, obviamente, não conseguiram se segurar. Elas comeram o marshmallow e foi a única coisa que se reservou a elas, aquele prazer imediato. Aquelas que conseguiram se segurar, elas ganharam não só um, mas 2 marshmallows. E anos depois, os pesquisadores aguardaram, ver essas crianças crescerem. Eles observaram como que é a vida dessas crianças, tanto as que comeram como as que não comeram, tanto as que tiveram força de vontade para esperar, adiar um prazer por causa de algo maior no futuro, como aquelas que comeram imediatamente aquilo que estava diante de si. E os pesquisadores observaram que aquelas crianças que conseguiam esperar e adiar aquele prazer imediato, elas tiveram melhores notas na escola, elas tinham melhores relacionamentos, elas tinham mais autocontrole e força de vontade, elas suportavam mais estresse, e na idade adulta essas crianças se tornaram pessoas mais bem-sucedidas no seu futuro. Então esse foi o resultado de sabermos adiar e nos controlar de prazeres momentâneos do presente, pensando em algo melhor ou maior no futuro. Hoje nós vamos tratar do assunto do imediatismo, irmãos, e esse assunto, obviamente, ele é bem amplo. Nós poderíamos tratar, por exemplo, da ansiedade que as pessoas sentem para que as coisas aconteçam sem demora e sem perda de tempo. Nós podemos tratar daquilo que o autor Douglas Rushkoff chamou de o choque do presente, quando tudo acontece agora, é o título do seu livro em inglês. Pois nós vivemos no mundo, na cultura do Google Now, dos reality shows, das lives do YouTube, do Instagram, onde nós queremos estar conectado apenas com o presente, nos voltado para o instante e às vezes conectado com tudo que se passa no mundo. Nós poderíamos falar da cultura imediatista, profundamente hedonista, que procura a gratificação instantânea, rápida, aqui e agora. Poderíamos falar do imediatismo e como ele tem afetado a forma como nós lidamos com o tempo, o passado, o presente, o futuro, como tudo agora parece meramente uma linha prolongada de um instante indefinido no tempo. O fato é, irmãos, que nós podemos resumir a cultura do imediatismo como tudo ao mesmo tempo e agora. O imediatismo é isso, tudo ao mesmo tempo e tem que ser agora. Só que nós vamos tratar desse assunto com base nesse texto, vamos tratar sobre o imediatismo, destacando o problema do pragmatismo, que quer resultados aqui, agora e rápido. E nós vamos
observar e mostrar aqui nesse texto como que a ressurreição passada de Jesus Cristo dá sentido para o nosso agora. Como que por causa da certeza da ressurreição e da vida futura com o Senhor, o nosso agora não é em vão, e por causa da nossa vida presente e futura no Senhor, nós agora podemos viver de maneira ética com os valores do reino, os valores do Evangelho. E a cultura moderna, irmãos, vive o agora, como dizem, vivem o agora como se não houvesse amanhã. E eu proponho o contrário para nós meditarmos nessa manhã. Nós vivemos o agora porque há o amanhã. Vivemos o agora porque há amanhã. Veja que o apóstolo Paulo, aqui no versículo 58, e nós vamos nos concentrar e tirar as nossas aplicações, principalmente aqui com base nesse versículo que fecha todo o capítulo 15. Veja que no versículo 58, Paulo começa o texto destacando assim, portanto. Aqui nós temos uma conjunção onde Paulo tira uma inferência com base em tudo aquilo que ele falou até então. Ou seja, é a conclusão de Paulo, de todo o seu arrazoado, de toda a sua homilia, de toda a sua exortação, baseada na ressurreição de Cristo e, consequentemente, na nossa ressurreição. E Paulo aqui conclui, então, destacando a relevância da ressurreição de Cristo como motivação teológica central para a vida de serviço cristão. A ressurreição de Cristo é a nossa motivação, é o nosso motor. E já que aquilo que agora é perecível será transformado e tornado imperecível, o que Paulo argumenta, nós devemos ter muita motivação para permanecer fiéis a Cristo no nosso agora, no nosso presente. E que a certeza da ressurreição, então, traz motivação para nós vivermos corretamente, enfrentando os desafios no presente, os labores, os esforços extenuantes da nossa vida aqui, como Paulo bem coloca no texto. Então, o que nós podemos concluir, irmãos, desse texto, desse versículo 58 do apóstolo Paulo, é que, em primeiro lugar, nós vivemos o agora porque há um amanhã, sendo abundantes agora no serviço do Senhor. Aí no versículo 58, na sua metade, ele vai dizer assim: mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. É como está na NVI. Mas eu creio que a Almeida, ela coloca uma tradução mais exata aqui, quando diz assim: sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Então o apóstolo Paulo, na sua conclusão, ele dá uma ordem. E a ordem, o imperativo aí é para sermos, ou nos tornarmos. Sermos e nos tornarmos o quê? Ou como? E ele vai mostrar que essa ordem se cumpre de duas formas. A primeira é sendo abundantes no trabalho do Senhor. Sendo sempre abundantes no trabalho do Senhor. E veja que a ordem que o apóstolo Paulo dá aqui, ela está no presente. Ela está destacando que toda a nossa vida, ou que constantemente, a gente deve nos tornar ou ser abundantes na obra do Senhor. E observe aqui que ele mostra que esse agora é vivido para o Senhor no seu serviço. Então ele ordena que nós sejamos abundantes na obra do Senhor. Ou seja, a nossa vida precisa estar centrada no serviço de Cristo. Por quê, irmãos? Porque o crente que confia, ou melhor, que tem fé em Cristo, ele vai realizar o trabalho do seu Senhor. Porque se eu confio em Cristo, eu tenho fé nele, eu sei que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu mestre, Ele é o meu governante,
e eu preciso então me sujeitar à sua vontade. Então nós vivemos o agora por causa do Senhor e para o Senhor. E vivemos o agora para glorificar ao Senhor. A nossa vida no presente só tem sentido se ela for realmente diante do Senhor e para o Senhor. Do contrário, ela perde qualquer sentido, qualquer propósito. Quem vive o hoje como se não houvesse amanhã, age assim porque realmente não vê perspectiva do futuro. E não tem a motivação real para a sua própria vida, para a sua própria existência. E é por isso que o existencialismo encontra sentido no aqui e agora, em simplesmente ser e buscar a ser aquilo que você quer. Mas aqueles que confiam no Senhor vivem o agora por causa dEle, e para Ele, e para glorificar a Ele. É por isso que o Paulo, aí no capítulo 15, no verso 10, ele diz assim, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então veja que o apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo 15 mesmo, ele mostra que a graça de Cristo no Evangelho agiu de tal forma nele, que fez ele ser o que ele era. E ele diz que essa graça não se tornou vã. Aí no verso 58, mais à frente, depois nós vamos chegar lá, ele vai dizer que no Senhor o nosso trabalho não é vão. A nossa fadiga, o nosso suor, o nosso labor não é vão. E aqui ele está dizendo que a graça que ele recebeu no Evangelho de Cristo não se tornou vã, sem valor, sem efeito, sem resultado na sua vida. E qual é a prova de que essa graça não se tornou vã na vida dele? Paulo diz, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Então o resultado da graça de Deus na nossa vida, quando nós cremos no Evangelho de Cristo, não é um pacifismo, a passividade, melhor dizendo, não é vivermos inertes, sentados nos nossos bancos. Não, o resultado deveria ser trabalharmos muito mais, muito mais. Por que trabalharmos muito mais? Já que a salvação é de graça, não é por merecimento, é porque essa graça capacita, ela nos dá tudo. Não é só nos levar para um lugar, mas é nos tornar pessoas diferentes. É a graça quem nos capacita a sermos aquilo que nós fomos chamados para ser. E nos capacita a fazermos o que Deus nos ordena fazer. Sem a graça nós não podemos fazer nada. E é o que Paulo reconhece, não fui eu que trabalhei muito mais do que todos, foi a graça de Deus agindo em mim. Não foi o meu próprio esforço, a habilidade humana, foi a graça de Deus em mim. E esse Paulo, que tinha essa convicção e via isso na sua própria vida, ele podia então ordenar para essa igreja dos Coríntios e para nós, que nós devemos nos tornar abundantes na obra ou no serviço do Senhor sempre, sempre, constantemente, diariamente. Então, para Paulo, irmãos, a graça não é um conceito meramente passivo e externo. A graça é um conceito ativo, é um conceito infundido no crente, por Cristo e em Cristo. E essa graça não apenas perdoa os meus pecados, me justifica, mas ela também me santifica e me transforma a cada dia mais de glória em glória à imagem de Cristo. Então é uma graça ativa, é uma graça abundante, uma graça que não é vã na vida daqueles que de fato creem no Evangelho. Então a graça do Evangelho de Cristo nos capacita a viver o agora. Por quê? Porque nós temos a perspectiva agora do futuro. Pela graça, nós somos capacitados a viver o agora da perspectiva do futuro. Porque a graça reorienta a nossa ética do presente, tendo a certeza do futuro que nós temos em Cristo. É o que Paulo está mostrando para
a nós aqui no capítulo 15 da sua carta. Ele está mostrando que Cristo ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Então há um futuro. A vida não se limita ao presente, a um instante contínuo em que as pessoas às vezes vivem hoje. A vida tem um futuro e nós podemos estar certos dele. E esse futuro, a certeza, a esperança desse futuro, reorienta a nossa forma de encarar o presente. Mas em segundo lugar, nós devemos viver o agora, porque é o amanhã, sendo conscientes do resultado da labuta no Senhor. E labuta aqui porque o termo que é traduzido aí pela Almeida, pela NVI, trabalho, literalmente no texto é fadiga, é um esforço extenuante. É uma palavra que tem um tom, comumente no Novo Testamento, negativo. Se bem que a palavra trabalho, no nosso contexto brasileiro, tem um contexto, tem um tom negativo mesmo, né? Até na sua etimologia da palavra. Mas para deixar claro o que Paulo está dizendo aqui para esses crentes, dentro dessa ordem básica de serem ou se tornarem, que é o imperativo que ele nos dá, ele mostra que a outra forma de cumprirmos, além de sermos abundantes na obra do Senhor, é tendo consciência, que no texto está sabendo, né, nas duas traduções, tanto na NAA como na NVI. E aqui tem a ver com ver, tem a ver com perceber alguma coisa, tem a ver com estar consciente de algo. Então como é que nós vivemos o agora, porque é um amanhã? Porque nós nos tornamos conscientes de que no Senhor, a nossa fadiga, a nossa labuta, o nosso esforço diário, ele não é vão. O que Paulo está mostrando aqui, irmãos, é que, concluindo o seu texto do capítulo 15 todo, é que se não há ressurreição corporal, os cristãos, então, eles estão colocando as suas vidas em perigo sem nenhum propósito significativo. Aqui no capítulo 15 mesmo, os versículos anteriores aí, o Paulo vai dizer, se não há ressurreição, então é vã a nossa fé. A mesma palavra que ele usa aqui, é vã, é sem sentido, é sem propósito, é sem resultado. Porque se não há ressurreição, qual é o propósito de eu labutar, sofrer, como diz Paulo, enfrentar feras? Provavelmente aqui uma referência no capítulo 15 a homens, a pessoas, a turba que muitas vezes perseguia Paulo. De que adianta tudo isso? De que adianta nós morrermos por Cristo? De que adianta a gente perder o nosso tempo vindo aqui na igreja no domingo, se a vida só se limita a esta, e não há nada no futuro nos aguardando? Qual é o propósito disso? Não há propósito. Então, se não há ressurreição, como o apóstolo Paulo coloca, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. É um lema hedonista. Vivamos o presente. Carpe diem. Aproveite o dia. Curta o agora. Viva o agora, como se não houvesse amanhã. Esse é o lema deste mundo. Então veja, irmãos, que o fato de que Cristo ressuscitou implica que nós ressuscitaremos. E veja, os coríntios, eles não duvidavam que Cristo tinha ressuscitado. Paulo diz que eles acreditavam nisso. O problema é que eles não conseguiam ver a implicação da ressurreição de Cristo para as suas vidas. Talvez os coríntios imaginassem que Jesus fosse como alguns heróis das histórias, das mitologias gregas, que ressuscitaram, saíram do Hades, da morte. Talvez eles imaginassem Jesus assim como um herói, foi um caso excepcional. E eles não conseguiam perceber que o fato de que Cristo ressuscitou tinha implicação para a vida deles, para o presente e para o futuro. E veja, irmãos, com a nossa cultura imediatista, nós temos dificuldade de lidar com frustrações. Quanto mais imersa uma pessoa estiver nessa cultura imediatista,
mais dificuldades ela terá para aceitar os obstáculos, as frustrações da sua vida. Qualquer coisa que cause frustração, que cause o adiamento de um prazer, de uma recompensa ansiada, gera frustração e decepção nessa pessoa. E o imediatista, ele sofre muito com as suas frustrações e com a sua falta de resultado palpável. O imediatista não consegue ver resultado, às vezes, nas coisas que está fazendo, e ele sofre com isso, porque ele quer tudo agora, e ele não consegue. E quando ele não consegue, ele sente um enorme peso sobre as suas costas. Porque a cultura em que a gente está inserida, essa cultura imediatista, espera soluções e resultados rápidos e fáceis, como um download de fibra ótica em alta velocidade. Antigamente, a pessoa, para baixar um vídeo pequeno no YouTube, deixava o computador a noite inteira. Hoje, você clicar no vídeo do YouTube, ele não abrir imediatamente, você já começa a ficar impaciente, nervoso, até quebra o celular, quebra o computador. E a gente quer que a vida seja assim, uma solução com base num download. A gente quer ser, como lá no Matrix, aprender as coisas assim, como fazendo um upload, né? Você conecta um cabinho na cabeça e você faz o upload da teologia. É por isso que às vezes a gente é apressado em aprender as coisas, inclusive as coisas de Deus, e a gente acha que sabe, porque leu 2 livros, 3 livros, e a gente acha que já é capaz de discutir eleição, predestinação, soberania de Deus. Por quê? Porque a gente é imediatista. Porque a gente quer as coisas rápidas, agora. E se a gente não vê resultado agora, para o nosso esforço, para a nossa dedicação, a gente desiste, a gente se frustra. Ficamos ansiosos, deprimidos. O fato é, irmãos, como Paulo ensinou aqui, é que nem sempre nós veremos um fruto imediato do nosso suor e sofrimento no tempo presente. Veja que o apóstolo Paulo diz assim: nós devemos ser sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil, não é em vão. E eu já vi essa frase, irmão, ser tomada em contextos eclesiásticos na igreja. Por exemplo, sociedades internas, onde uma irmã ou um irmão lê para um outro, para a liderança, e fala assim: olha, no Senhor o seu trabalho não é em vão, tem resultado. Né? Tudo que você está fazendo está tendo resultado, vai ter resultado amanhã. Só que não é isso que Paulo está dizendo aqui no texto. Ironicamente, nós tomamos um texto que não é imediatista e transformamos ele em algo imediatista, para dar uma garantia que vai ter resultado aqui agora. Mas Paulo não está falando que o nosso trabalho não será em vão agora. Lembra, tudo isso aqui é uma conclusão do que ele está falando sobre a ressurreição de Cristo e a nossa, consequentemente. Então Paulo não está dizendo: olha, seja abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor tudo que você fizer aqui agora vai ter resultado aqui agora, não será em vão. Não é isso que ele está dizendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, embora nós possamos não ter uma recompensa, um resultado do nosso trabalho aqui e agora, nós veremos o fruto desse trabalho lá e então, no futuro um dia. Sofremos, labutamos, e muitas vezes não vemos o resultado palpável disso nas nossas vidas. Continuamos sendo pecadores, pecamos constantemente, nos rebelamos constantemente contra o Senhor. Pela graça dele também crescemos em santificação. Mas trabalhamos e, no final das contas, irmãos, o melhor daquilo que nós fizemos aqui, se terminar nesse mundo, vai ser em vão. Porque não há resultado perfeito aqui nessa terra. Não há resultado garantido, nem mesmo para aqueles que trabalham no Senhor. Os missionários que às vezes passam anos, décadas, numa selva pregando para indígenas, e às vezes não conseguem resultado.
O que você diria para ele? Olha, no Senhor, seu trabalho não sei em vão, vai ter resultado daqui a pouco? Não teve resultado, às vezes, palpáveis, visíveis aos olhos. Mas o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, irmãos, é que a ressurreição de Cristo é a garantia de que a vida e o suor do presente têm sentido. E que a ressurreição de Cristo é a garantia de que, se você se submeter a Cristo, isso terá um resultado futuro e eterno, diferente do que o pragmatismo imediatista pensa hoje em dia. Então, como é que nós vivemos o agora, porque há amanhã? Cumprindo essa ordem de Paulo, é sendo abundantes agora no serviço do Senhor. É sendo conscientes do resultado da nossa labuta no Senhor. Porque, irmãos, o fato de Cristo ser as primícias da ressurreição, isso é uma amostra e um exemplo da colheita toda. Essa figura das primícias é quando o israelita, ou até outros povos também tinham esse costume, né? Pegavam os primeiros frutos ali. É uma porção pequena, era um feixe. Colocavam no cesto ali. Era uma porção insignificante, vamos dizer assim, da colheita toda, né? E aquilo servia de uma amostra, e eles ofertavam essa amostra ao Senhor, na certeza de que agora eles teriam a colheita toda, e por gratidão eles davam o primeiro fruto, as primícias, ao Senhor. E é dito então que Cristo é essas primícias, é o primeiro fruto, e o primeiro fruto, ele é a garantia da colheita toda, e é o exemplo do restante e da qualidade da colheita. Então Cristo é a garantia do tipo de vida que nós teremos, e pela qual devemos esperar com paciência pelo futuro, e que as atividades em prol do Evangelho de Cristo, que são feitas no presente, não são em vão, porque há ressurreição, porque há uma vida eterna nos esperando. O fato é, irmãos, que todo esse capítulo 15 do apóstolo Paulo aqui na carta aos Coríntios, mostra como que escatologia, cristologia e ética não são coisas separadas, e não devem ser separadas. Se eu separar a cristologia, o estudo, a compreensão de quem Cristo é, da sua pessoa, da sua obra, da escatologia e da ética cristã, eu tenho um evangelho distorcido. Um evangelho distorcido. Porque a ética cristã encontra sua motivação maior, mais forte na ressurreição de Cristo. É quando nós compreendemos que aquele homem e Deus ressuscitou dos mortos, e Ele é a garantia e a certeza da nossa própria ressurreição, é que nós nos lembramos que a ressurreição futura nos motiva para o trabalho no presente. Que a vida eterna é o motivador da fidelidade do cristão no agora. Que a esperança cristã não deve ser desconectada da vida cristã no presente. E a ressurreição, então, não é apenas um anexo lá no final da nossa vida. Não, não é um anexo. Ela é parte da nossa vida no presente. Ela é o centro nervoso da nossa vida cristã no presente. Porque nós, no presente, já experimentamos o poder da ressurreição. Quando nós fomos regenerados, quando nós nascemos de novo, ou usando a outra analogia do apóstolo Paulo mesmo, fomos ressuscitados espiritualmente. Isso já é o poder da ressurreição. Essa ressurreição espiritual da nossa alma, do nosso espírito, para viver agora para Deus e servir a Ele. Isso é feito dessa ressurreição que nós temos em Cristo. Ressurreição essa que se consumará na nossa ressurreição física também. Então, sem essa base, irmãos, na ressurreição, a comunidade de Cristo perderá o poder de viver a vida de Cristo. E como Paulo diz, se tornará a mais lamentável de todas. Porque se não há ressurreição, queridos, se não há vida depois dessa, se não há o lá e então, depois do aqui e agora, não tem sentido para nada. Não tem propósito nada. Nós somos os mais infelizes. Porque em vez de estarmos lá com os demais no mundo,
curtindo, gozando os prazeres temporários desse mundo, que é o que nos resta, pois não há esperança de vida. Nós somos os mais miseráveis, porque estamos fazendo tudo isso aqui em vão, sem propósito nenhum. Estamos desperdiçando o agora, que é tudo que nós temos. Mas se há ressurreição, se há vida em Cristo, então tudo que nós fazemos agora deve ser temperado pelo fato de que um dia nos encontraremos com o Senhor. E que no dia que nos encontrarmos com o Senhor, nós encontraremos realmente o fruto da nossa labuta. Se confiamos nele, se estamos na sua graça, na graça do Evangelho, nosso trabalho não será em vão. Mas para aqueles que vivem hoje como se não houvesse amanhã, que não têm essa esperança, como nós lemos lá em Amós, aquele dia será um dia de trevas, será um dia de juízo, onde realmente todo hoje não teve propósito, não teve sentido, e realmente foi vivido em vão. Até mesmo as pessoas mais éticas desse mundo, até mesmo os maiores moralistas desse mundo, que não viveram o hoje, servindo ao Senhor, conhecendo ao Senhor, naquele dia, todo esse esforço moralista, ético, será em vão. Por quê? Porque não foi pela graça. Lembre, irmãos, moralidade e ética sem Cristo são demoníacas. Demoníacas. Não levam a lugar algum, não levam à salvação. Porque qualquer ética, qualquer moral verdadeiras só podem ser vividas em Cristo. Só podem ser exercidas com a motivação correta em Cristo e capacitados pela graça dele. Mas se a ética, a moral for um mero esforço humano para alcançar algum prêmio, alguma recompensa pelo seu próprio esforço, tudo isso será em vão. Mas para aqueles que estão em Cristo, toda a nossa labuta no Senhor, que foi realizada, como diz Paulo, pela própria graça do Senhor em nós, isso terá um resultado muito claro, não aqui e agora, mas lá e então. Portanto, irmãos, concluindo, em vez de nos definirmos pelo vazio desta vida e os seus prazeres imediatistas, nós devemos valorizar a promessa de participarmos da glória de Cristo, de estarmos com Ele. Esse tem que ser o nosso motivador para o presente, para enfrentar a labuta, o esforço e o suor do presente. E em segundo lugar, abraçar essa esperança da ressurreição é um forte poder pelo qual podemos suportar as dificuldades e lutar contra o pecado. A gratidão pela vitória que Deus nos deu através de Cristo deve nos levar a ser firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor. Porque o Evangelho nos dá essa esperança certa de que no Senhor nosso trabalho não é vão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Convido você a ficar de pé. Nós vamos cantar nesse momento um cântico que nos lembra dessa promessa certa de que há um amanhã. E então nós podemos viver o hoje, justamente porque há um amanhã. E ao sabermos que há um amanhã, esse amanhã deve modificar o nosso hoje, deve transformar a nossa ética de vida.